TV Com Tudo Mais de volta com oferecimento de Matin 7, o horror dos insetos. Bom, neste bloco vamos falar sobre as embalagens. Quando você vai no mercado e quer comprar um biscoito, alguma coisa, você olha o que está escrito no verso ou só vai pelaquela propaganda que está lá bem grande e nítida na frente? A Vanessa Maralodi, nossa nutricionista convidada. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Tem uns alertas bem importantes para fazer em relação até, acho que, a essa curiosidade e a esse cuidado que a gente tem que ter em relação ao que estamos comprando, né, Vanessa? Por que é tão importante? Os nutricionistas sempre falam e às vezes a gente é um pouco teimoso. Por que é importante olhar aqueles rótulozinho no verso com aquelas letras miúdas? Primeiramente, porque hoje nós temos também a questão da jogada de marketing, né? Então você pode apresentar um produto que esteja lá escrito 0 gorduras trans, mas se você não analisar cuidadosamente o rótulo, lá vai estar escrito justamente lá nos ingredientes gordura vegetal hidrogenada. E uma pessoa que não, né, que digamos seja leiga e não saiba o que é a gordura trans. Só que a Anvisa, né, os órgãos que fiscalizam, eles permitem que até 0,5 seja apresentado, pode ser colocado na composição de qualquer produto, seja um biscoito, um pão, seja qualquer outro alimento. Porém, as pessoas vão pelo produto, a capa, né? Então, 0 gordura trans acaba atraindo, mas realmente, se você olhar lá, pode estar consumido por porção maior quantidade que 0,5. Muitas vezes a porção é 2 biscoitos, mas geralmente tem pessoas que comem meio pacote ou até um pacote inteiro. Gente, daí essa quantidade vai nas alturas. Isso para algumas pessoas pode ser só até uma questão de cuidado com a dieta, enfim, mas para outras isso pode resultar num problema sério, inclusive de saúde, né, Vanessa? Exato. Além da gordura, o acúmulo de gordura abdominal, que é o maior terror tanto para homens e mulheres, nós temos também o fornecimento e surgimento das doenças crônicas, a hipertensão, diabetes mellitus, esteatose hepática, que também vem com o acúmulo de excesso de gorduras que a gente vem consumindo de certos alimentos, né, muitos alimentos industrializados, e que se você não tratar mesmo e prevenir, realmente, com o passar dos anos, isso pode piorar, passar geneticamente também para filhos, enfim, os familiares, e ainda assim você gastar horrores com medicamentos. Gente, isso é bastante sério. Você, como nutricionista e atenta a essas informações, deve observar que tem bastante contradição entre o que está escrito com bastante destaque na capa da embalagem e o que está lá no verso, né? Isso é mais comum do que acho que a gente imagina. Muito, por isso que o olho clínico do nutricionista, a gente acaba analisando já a parte de trás, a gente já não vê nem a capa bonitinha. Já pega e vira. Exato, sem embalagem. Já o primeiro detalhe é virar aquele alimento, olhar a composição nutricional e principalmente se aqueles alimentos ou nutrientes, fibras, proteínas, tudo que está alegando o produto, se realmente tem lá nos ingredientes. E como a gente vai mostrar também depois, a questão de como saber quais os ingredientes a gente tem em maior quantidade ou menor quantidade. Isso é importante. Bom, afinal de contas, a gente tem interesse, só que às vezes vai lá, vira a embalagem e não entende bulufas, como se diz, do que está escrito. Portanto, a Vanessa, claro, são muitos ingredientes, muitas as composições, mas acho que é importante a gente passar pelo menos as principais para que as pessoas comecem a criar este hábito e já de uma certa forma se assegurem, inclusive, em relação ao que estão consumindo, Vanessa. O que é importante e principalmente devemos observar na hora de verificar esse rótulo? Então, primeiro detalhe, eu trouxe até o exemplo do pão integral, que é a dúvida maior de todas as pessoas. Então, como saber se realmente esse pão é integral, se ele tem muita mistura, né? Então, o primeiro detalhe, você vai olhar lá em ingredientes e o primeiro item que deve aparecer é farinha de trigo integral. Ou seja, se ele apresentar esse produto, quer dizer que em maior quantidade você tem a farinha de trigo integral. Ali nós já temos grão de trigo, o próprio glúten, açúcar mascavo, enfim, todos os outros ingredientes. O que vem primeiro está em maior quantidade necessariamente. Exato, como ali, por exemplo, o grão de trigo, ele já vem em segundo lugar, lá nós temos o açúcar mascavo em quarto lugar, mas pelo menos nesse pão foi usado o açúcar mascavo e não o refinado, claro. Então já temos um pouco mais de fibras. Agora, se você comparar um outro pão integral, esses são vendidos convencionalmente no supermercado. Esse
Esse aqui já diz, lógico, é um pão integral. Porém, olha o que ele diz nos ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E, em segundo lugar, a farinha de trigo integral. Olha só. Então, muitas vezes, o que acontece, Janine? Esse primeiro pode ser mais caro do que aquele que está escrito 100% integral. Mas você acha que, de repente, esse aqui, por ser mais caro, é mais saboroso e tem uma qualidade maior. E como a gente se engana, né? E, às vezes, eles colocam aqueles ingredientes que são uma alegoria, né? Dentro da composição, coloca noz, coloca uma castanha e vai colocando... aveia, vários tipos de fibra, só que na verdade a massa em si do pão é farinha de trigo convencional e não integral. Olha só como a gente se engana, né? Então, esse é um exemplo dos pães, mas qualquer outro alimento, seja até, por exemplo, um biscoito, você quer comprar um biscoito para o seu filho ou para o pessoal de casa, né? Dê sempre preferência pelos integrais, porque de regra eles já vão ser mais saudáveis, já vão ter mais farinha de linhaça, ele vai ter pelo menos uma quinoa, vai ter mais fibras. Agora, atenção também aos detalhes. A mesma coisa, você pode olhar realmente se o primeiro ingrediente está lá, fibra integral, nós temos farinha de linhaça, se o primeiro ingrediente não é o açúcar, que você pode estar se enganando. E às vezes o açúcar é o primeiro. E muitos ingredientes, o açúcar vem em primeiro lugar, né? Ou eles colocam maltodextrina. Então, uma pessoa que precisa fazer um controle maior, seja diabético ou mesmo precisa fazer esse controle do açúcar, ela vai ter prejuízo, porque ela vai acabar consumindo em grande quantidade achando que é um produto integral. E tem uma questão que é importante ressaltar também, às vezes a pessoa observa a questão das calorias. Um alimento necessariamente com pouca caloria, não necessariamente o melhor, ele é um alimento nutritivo, né? Às vezes ele tem baixa caloria, ok, mas ele também é vazio nutricionalmente, né? Muito bem, então eu sempre ensino para os meus pacientes e sempre dou as dicas. Não se atenha a calorias. Dieta dos pontos, enfim, eu só tenho que fazer dieta hipocalórica. Gente, isso tem que sair de mão, sair de moda. Porque o importante é você comer com qualidade. Você pode ter, né, muitas vezes, um prato maravilhoso com salada, com carne, com arroz integral, que tenha lá suas 350, 400 calorias, e um hambúrguer que está cheio de gordura, principalmente gordura hidrogenada, que tem lá suas 500 calorias. Então, não se atenha só a caloria. Mesmo isso para um pão ou um biscoito. A gente vai ensinar agora como analisar também a questão da gordura saturada e do sódio, que são aí os vilões também. Gente, e o sódio é impressionante. Tem sódio na água. A água que a gente compra em garrafinhas de supermercado, tem algumas marcas, eu já observei, uma tem 8, não sei o quê, outras tem 150, não sei o quê de sódio. Gente, como assim água? Água mineral. Exagero, né? Então, o que acontece? Todos os alimentos, tanto frutas, nós temos nas verduras, eles têm um sódio natural, né? Que dessa forma ele é saudável. O problema são os alimentos industrializados e aqueles que são adicionados no excesso de sódio. E é esses que vêm causar a retenção de líquido, acabar por levando a aumentar celulite nas mulheres, inchaço abdominal, tanto em homens e em mulheres também, mas principalmente, hoje a recomendação pela Organização Mundial da Saúde é 5 gramas. E sabe quanto que o pessoal está comendo por aí? Quanto? 12 gramas. Gente, mais que o dobro. 5 gramas de sódio por dia é o recomendado. Tá, mas aí, pra gente ter uma noção, porque às vezes fala 5 gramas, o pessoal em casa não associa. 5 gramas de sódio seria equivalente a quanto? Então, vamos lá. 1 colher de chá daquela colher rasa. Então, é exatamente 5 gramas. Ou, para ficar mais fácil ainda, aquele pacotinho lá do restaurante para temperar uma salada, enfim, que sempre fica naquela condulazinha em cima da mesa, cada pacotinho geralmente é de 1 grama. Então, você pode se basear. Eu posso usar daquele no máximo 5 ao dia. Então, quando for fazer uma refeição, um almoço, temperar a salada. Então, comece a prevenir e diminuir a quantidade. Isso tanto para adultos, para crianças, porque com certeza, diminuindo esse sódio, a hipertensão vai ser afastada e outros problemas também. Uma coisa importante de fazer um alerta em relação ao sódio, Vanessa, muitas pessoas, não, eu vou fugir do sal, eu não vou usar o sal. Aí, em compensação, usa um tipo de molho, usa, por exemplo, o shoyu, que praticamente não tem calorias, mas tem bastante sódio, ou até os temperinhos prontos. Gente, como a gente se engana, a gente até se ilude, às vezes, de propósito, maqueia uma situação para continuar consumindo um tempero,
Mas tem muito sódio nesses temperinhos prontos também, né, Vanessa? Então, assim, ó, a solução, é claro, se você for fazer algum prato muito requintado, que exija, de repente, nessa receita, é uma vez que outra, lá, uma vez na semana ou a cada 15 dias. Tudo bem, né? Você não precisa levar tudo também ao pé da letra. Reeducação alimentar é assim, você tem mais liberdade. Porém, você pode ser mais esperto. Então, em vez de usar esse caldo quinoa ou aquele caldo, né, que está rico em sódio, faça um temperinho, por exemplo, com sal de Himalaia, que tem 60% menos de sódio, ou um sal marinho, que é um já tem pouquinho mais caro, mas ele vale bastante a pena. Para a saúde, excelente. Outro detalhe, você pode usar a pimenta do reino, que é super barato no supermercado. Pode ser utilizado alecrim, manjericão, sálvia. Então, esses temperos conferem um sabor muito mais gostoso para o alimento e fica um diferencial. O detalhe que nós temos aqui é a comparação do pão integral com o pão francês, na tabelinha Temos uma nacional. outra tabela. Vamos observar, então, que tem essa diferença dos dois tipos de pão. A gente trouxe aqui o exemplo do pão, porque eu acho que é um alimento que as pessoas consomem diariamente e realmente tem bastante dúvida em torno destes alimentos, né? Sempre é no pão. Eles sempre perguntam, e aí, Nutri, o que é melhor? Eu adoro aquele pão francês, aquele pão na fresquinho. Do mercado. Então, aí você vai começar a fazer como diz eu falo, uma arte psicológica com o paciente. Então, vamos lá, eu mostro essa tabelinha. Enquanto um pão francês ele tem 324 miligramas de sódio, 2 fatias do pão integral tem 253. Então, nós já temos uma redução significativa de sódio. Tá. E o mais importante que nós devemos observar mesmo são as fibras. As fibras, olha quanto que a gente tem no pão integral, 3,5, mais do que a metade do que as fibras de um pão francês. Claro, dobra, né? A gente perde ali 100 miligramas em sódio, que isso já faz bastante diferença, considerando que muitas vezes a gente não come só as 2 fatias ou apenas um pão, né? E em relação às fibras, isso mais que dobra. E tem essa questão, por exemplo, da gordura trans, que é o que a gente comentava anteriormente, né? Isso, então é assim, ó, além da gordura trans, como a gente comentou, então a gordura trans, quanto menos, sempre melhor. Mas tem um lado que a gente deve observar que é muito mais importante, é a gordura saturada. Olha só. Então, se você pegar um exemplo, 2 queijos brancos, pode ser uma ricota, um queijo cottage, né, ou mesmo queijo Minas, e você quer saber qual que tem menos percentual de gordura. Então, você vai comparar os dois. Aquele que tiver, em primeiro lugar, menos sódio, ok, é a melhor opção. Em segundo lugar, que tenha também menos gordura saturada, porque essa gordura saturada que faz mal para o seu coração, entope as artérias, eleva o colesterol. E um detalhe legal, aqui naquela tabelinha que nós mostramos, o pão integral tinha 126 calorias e um pão francês 150. 24 calorias. A diferença é pequena. Tem gente que às vezes abre mão de escolher um tipo de pão mais saudável, porque, não, eu gosto tanto do pãozinho convencional, aquele quentinho do supermercado, mas acaba não considerando as outras informações além das calorias. Proteína, a gente também tem que observar. Mas a proteína em excesso também faz mal? Ou é o tipo de ingrediente que quanto mais tiver, melhor também? Então, a proteína, a gente vai só observar alguns alimentos, né? Que nem aqui nos pães a gente tem 4 gramas, 4,7, mas realmente o excesso de proteína que a gente fala que pode dar algum problema renal é se você já tem uma predisposição, algum problema, né, de pedras nos rins, e se você abusa de suplementos esportivos com excesso de proteína, não faz uma filtração adequada. Agora, na alimentação, né, nós temos muitos alimentos ricos em proteína, então as carnes, nós temos ovos, atum, só que se essa pessoa ela não tem um gasto calórico adequado, um gasto energético, ou seja, se ela só quer consumir alimentos ricos em proteína, não gastar, não ter uma atividade física para isso, claro que a gente pode ter excesso. Da mesma forma que o sedentário, se não fizer atividade física, também pode ter um problema renal, mesmo sem comer muita proteína. Vanessa, pra gente finalizar, você tocou no comecinho da entrevista num ponto importante. Às vezes está escrito lá, livre de gordura trans, e você lê no verso, está escrito tanto de gordura hidrogenada. Tem esses nomes similares, ou às vezes técnicos demais, que acabam nos confundindo. Pra gente finalizar, tem uma dica final para deixar em relação, quem sabe, a esses truques que os comerciantes usam, os produtores usam, que acabam enganando o consumidor? Com certeza, não vamos deixar o pessoal com dúvidas, né? Então, quando você olhar ingredientes, muitas vezes eles colocam só gordura vegetal, mas pode ter certeza que é hidrogenada. Então, você vai optar por outro alimento de outra marca que esteja escrito
óleo vegetal de palma, óleo de girassol, azeite de oliva. Então sempre pense o seguinte, se for óleo líquido, é muito mais saudável. Se for sólido, é muito mais maléfico para o seu organismo. E assim você pode fazer com todos os alimentos e não vai ter erro. Ai, que maravilha. Vanessa Maralodi, muito obrigada pela vinda. Acho que é um bom pontapé para quem até então não observava ou às vezes até se confundia, achava que estava comprando adequadamente, mas estava enganado com a informação. Acho que já deu para começar bem e a gente vai avançando em relação a essas dicas, dificultando um pouco mais o processo para que cada vez mais a gente aperfeiçoe as compras das pessoas. Pode Isso ser? Mesmo, ótimo. O importante é o pessoal ficar, né, antenado, não ser enganado. Obrigada, Vanessa. Boa Eu que noite. agradeço.